Os tricolores foram os reis e quem manda todo mundo receber era quem não recebia. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal Cano a Bola, mais um react do Fute Paródias. Dessa vez, treta do Luva de Pedreiro, crise no Fly mais, paródia vampiro do Matuê, do Teto e do Will. 1 bilhão de assuntos aí pra comentar do que aconteceu nessa semana. Vamos tentar falar do que a gente sabe, enfim, já adianto que muita coisa eu não vou falar nada porque eu não sei o que falar. Então, é isso. Eu vou falar do que eu vi, eu vou falar do que eu sei. O que eu não comentar, assumam que eu não assisti o jogo, ou então eu não vi profundamente sobre o assunto, sobre a treta, sobre qualquer coisa, porque é coisa demais. Aconteceu coisa demais nessa semana e o Futebol decidiu falar de tudo. Então, aparece vinheta. E bora começar a reagir. Deixa de vergonha, foi feito e comido. Agora vai ser revertido. Só mão de Deus lá na vila, meu miro. Virada histórica do Botafogo num jogo onde o que estragou foi o apito. Bota um faia e o Inter foi paia com mais um carro por gatis. Deles o Onato ficou mordido. Sobrou pro Fred do desentendido. Essas tretas tão rendendo, mesmo todo mundo perdendo o ano. E pega o Hulk, a não ser a sobrinha. Perto da sua bunda, o cabelo e o bundinha. Pelo amor de Deus. Uma freguesia, flota vivo ainda. Mas a crise insiste em zica. Pelo pica atrás do triga. A emoção tá forte na revanche desse choque. Esse cara, né? Pareceu de novo. Entrou meio mole, não acertou tipo no Brasileirão. O Gabi ficou doido de gênio e meteu um trap meio estranho. E que rima com pescoço, alguém ajuda o cria nessa composição. Pescoço rima com pescoço. Rasga dinheiro PVC. Calma que eu te passo o pix do Luva de Pedreiro. O Botafogo quer nesse. O João Tex paga pra ver. Tomando gargalhada, foi visto no estádio e segue feliz. Sei nem quem é, Chegou no barulho do país. Cara é embaçado, mas o brabo vai ser o dia a dia com Kimmich. Ah, meu filho, a gente viu Mendonça e Menino Paraíba tabelando esse ano já. Então, né? Vou começar falando do PVC. Assim, o PVC, acho que ele errou, né? Não dá pra dizer que foi uma atitude correta ali. Ele não devia rasgar uma nota de R$20. Mas assim, já tá meio que retratado, né? Ele já foi lá, pediu desculpas ainda no próprio programa, no final, e falou que no outro dia ia fazer uma doação com 10 vezes, né, o que ele rasgou ali, ia juntar a nota, ele mostrou depois a nota com um durex lá, e mostrou o recibo que ele fez de R$220 em cestas, para fazerem cestas básicas, né, uma instituição aí. Ele falou, né, que exagerei, peço desculpas, a intenção era mostrar como o dinheiro do Flamengo está sendo mal usado com essas rescisões, né? E eu acho que a intenção foi muito bem. Assim, a intenção deu certo. O povo falou mais dele ter rasgado a nota do que do Flamengo. Muita gente talvez nem saiba que ele estava falando do Flamengo. Eu acho. Ok, mas quem estava assistindo o programa, ele não fez pra viralizar também. Ele fez pra quem estava assistindo o programa entender isso. E quem assistiu o programa entendeu perfeitamente o que ele quis fazer, o que ele quis falar. A intenção dele, ele conseguiu. Só que não devia ter feito dessa forma, e ele mesmo sabe, ele mesmo já admitiu, e ele mesmo já
se retratou e já fez a doação, enfim, acho que tá perdoado o PVC. Descancelado. É. E agora passando para a crise do Flamengo, né? Flamengo que foi atrás do Dorival e o Dorival conseguiu lascar 2 times de uma vez. Realmente. O Dorival Júnior... E se lascar junto, né? Exato. Deixar isso claro, porque pelo menos não lascou só os times. Pra mim, ele tomou uma decisão muito, muito, muito pouco inteligente pra carreira dele. Pouco parecida com a do Anderson Moreira alguns anos atrás. Também achei muito pouco inteligente o Anderson Moreira, mas o Anderson Moreira foi pior, né? O maluco foi pra Série B num time destroçado financeiramente. Mas o Dorival também não fazia muito sentido ele assumir esse Flamengo. O Dorival não tá conseguindo nem fazer o que ele geralmente faz, porque era uma coisa que eu tinha comigo. Talvez o Dorival, a longo prazo, quando estavam sondando ele para assumir o Ceará, será? Porque talvez a longo prazo isso não dê muito certo, e tava dando muito certo até ali, mas eu ainda achava, talvez daqui pro final da temporada esse time desande, será? Porque já aconteceu muitas vezes em trabalhos do Dorival isso, ele sempre chega com um impacto muito bom, só que às vezes depois desanda. Por exemplo, o Palmeiras 2014, quase só Deus sabe como aquele time não caiu, mas quando ele chega, dá umas vitórias, dá um ânimo, depois desanda tudo de novo, mas dá um respiro. E tem trabalhos que, enfim, esse tempo de bom impacto dura mais, tem trabalhos que esse bom tempo de impacto dura menos. No Flamengo durou nada, não aconteceu. Tem uma vitória, né, até agora. Contra o Cuiabá. O Flamengo do Dorival até agora só ganhou do Cuiabá, ainda deixou o Ceará que não ganha nem do Cuiabá. Pois é, detalhe, na próxima rodada corre o risco do Flamengo acabar na zona do rebaixamento. Obviamente, a gente não consegue acreditar que o time pode cair, mas também a gente já viu outros casos que a gente não conseguia acreditar e caiu. Mas, assim, é uma pressão que vai se acumulando, e tem Libertadores contra Tolima, tem Tolima que ganhou do Galo, por exemplo, que ganhou deles, enfim. E a Copa do Brasil, o jogo de volta, o Gabigol aí já saiu dizendo, não, agora o Atlético vai ir lá pro Maracanã, vai saber o que é inferno, o que é pressão, não sei o quê, mas vai saber se não vai voltar contra o Flamengo, que é um risco. Pois é, e aí, já que eu puxei esse assunto de como o Ceará tá mal depois da saída do Dorival, vamos falar também da análise desse jogo, do Clássico Rei, né, que não foi citado na paródia, mas vamos falar também, que o Marquinhos Santos, né, que assumiu o Ceará, até agora o time não fez nenhum gol, desde que o Marquinhos Santos assumiu o time, e fez a pior partida do ano do Ceará, foi esse clássico contra o Fortaleza. O Dorival ganhou do Cuiabá, o Ceará não ganhou nem do Cuiabá. E contra o Fortaleza não conseguiu fazer absolutamente nada. Fortaleza? Contra o Fortaleza. Ah, tá. No primeiro tempo e no segundo tempo, foram coisas bem parecidas que aconteceram. O Fortaleza, pressão absurda na primeira metade do primeiro e do segundo tempo. Depois o Ceará consegue equilibrar minimamente. Foi muito bem ajudado pelas defesaças do Boeck, o Fortaleza. Talvez nesse período de segunda metade do primeiro tempo o Ceará faz um gol que o Boeck salvou, era outra história. Mas a diferença principal do primeiro para o segundo tempo é que nos períodos de muito domínio ou de até equilíbrio, né? Porque o segundo gol do Fortaleza aconteceu lá no final, no pênalti, foi muito mais assertivo no segundo tempo, né? No primeiro não fez os gols e no segundo o Pikachu foi lá e meteu 2 vezes na rede. Taticamente, mas do mesmo dos dois times, o Fortaleza naquele esquema de a diferença mais de característica, né, do meia mais próximo dos atacantes. O Ronald e o Lucas Lima são muito diferentes, mas sistema tático era o mesmo. E o 3-4-1-2, né? E o Ceará nesse esquema esquisito que o Marquinhos Santos está colocando, que ele mistura um pouco do 4-2-3-1 com o 4-3-3, mas parece que essa transição de um para outro não está muito bem encaixada, não está muito bem organizada, e
E ofensivamente o time não consegue criar nada muito por isso. O Vina às vezes fica muito preso no lado esquerdo ou no lado direito, dependendo de também qual outro ponta que tá no time. E pra mim isso não faz muito sentido, e eu já reclamei disso num jogo com o Dorival. Então, é uma coisa que ele nem inventou, mas tá insistindo muito numa coisa que eu não acho que faça sentido. O Vina aberto. Só que o Vina ainda às vezes fecha por dentro e fica um negócio de tempo que o Sobral vai pra direita, né? E no meio de campo, às vezes, o meia, assim, só que não tinha nem o Sobral nesse jogo, né? Aí era um negócio mais estranho ainda, porque ficava alternando se o meia articulador era o Richardson, o Lindoso ou o Richard. E ficavam os três rodando no meio de campo, fazendo tipo um rodízio. É umas movimentações muito complexas que parecem que não foram bem encaixadas, não sei se ainda vão ser. É muito cedo também, são só 3 jogos de Marquinhos Santos no Ceará. Mas eu acho que talvez faria muito mais sentido ele tentar manter mais do que já estava dando muito certo, do que tentar fazer essas coisas muito complexas logo ainda mais num momento tão agudo, né, da temporada. O Fortaleza conseguiu nessa pressão muito alta anular muito do Ceará. Os dois times erraram muito. Muitas das coisas que os dois times conseguiram de bom vieram de erros do adversário, mas o Fortaleza, principalmente com o Pikachu, foi muito mais decisivo, né? Muito mais assertivo, e fica aí pro jogo de volta saber o que vai acontecer. Tem muito mais tempo daí para talvez o Marquinhos Santos melhorar o time ou ser demitido, e aí talvez ir outro que melhore ou que piore. É muita coisa vai acontecer, porque é muito tempo de distância de um jogo pro outro. Pode ser que também o próprio Vojvoda seja demitido, ninguém sabe a situação. Os dois têm também a Sul-Americana, a Libertadores ali. Deu um respiro muito grande, né, Quem sabe o Fortaleza engata uma boa sequência com uma moral com um clássico também. O Vojvoda deu um respiro muito grande, né, nesses 2 últimos jogos, mas querendo ou não tá numa situação muitíssimo complicada no Brasileirão, que pode pesar e ter uma pressão maior depois e acabar caindo também. Ninguém sabe, todo mundo conhece o futebol brasileiro, sabe que isso é plausivaço. E é isso, de resto, realmente só basta esperar. Pensei que tá acabando o vídeo. O que vai ser do jogo de volta, com volta de Mendonça também, enfim. E no outro clássico, narrado pelo Thiago Leifert, porque enfim, esse é outro clássico das oitavas, mas teve um bocado de clássico nessa relação. Choque Rei, né? O outro clássico. Eu ia dizer outro clássico rei, mas clássico rei. O outro clássico que tem rei no nome. Foi muito parecido, eu achei, inclusive. O tricolor. Muito parecido com o jogo da segunda, inclusive. Eu da segunda eu não assisti, mas eu achei parecido. A diferença com é que o Palmeiras não fez 2 gols no final. Eu achei parecido com o Clássico Rei. O São Paulo também pressionou muito. Menos, não foi nem tanto isso. O São Paulo ele sabia muito os jogadores individualmente quando se antecipar ao jogador do Palmeiras. O jogador do Palmeiras está lá parado esperando a bola no pé e o passe não tá vindo tão forte assim. O jogador do São Paulo ia lá e passava na frente e roubava a bola. Não era uma pressão coordenada toda vida lá na saída de bola do Palmeiras, como o Fortaleza fazia lá do Ceará. Mas foi um domínio muito grande do São Paulo nos primeiros minutos do primeiro tempo e nos primeiros minutos do segundo tempo. E na segunda metade também o Palmeiras conseguiu equilibrar isso melhor, como o Ceará com o Fortaleza. Eu achei esse aspecto muito parecido nos 2 jogos. Mas o São Paulo foi melhor que o Palmeiras. O São Paulo dominou o jogo no geral, assim como o Fortaleza dominou o Clássico Rei no geral. Não tinha como se dizer outros vencedores assim mais plausíveis pelo que foram as partidas. Mas o São Paulo, que desde o Crespo já era uma pedra no sapato do time do Abel, inclusive. Só que no final das contas o Palmeiras acabava ganhando quando mais precisava, tipo na Libertadores e na final do Paulista, que no caso já era o 100. E, por exemplo, nesse ano o Palmeiras perdeu do Chelsea, do Ceará e do São Paulo. São Paulo 2 vezes. 50% das derrotas do Palmeiras no ano foram pro São Paulo. E 50% dos jogos também, se pá. Realmente. E ainda tem essa questão
da torcida única, que faz com que o mandante ainda tenha um aproveitamento melhor. E o São Paulo é muito forte dentro de casa nessa temporada. Sim. O Palmeiras no Morumbi também é um problema. Não sei o que acontece exatamente, mas vem ganhando às vezes. Esse ano ganhou 2 vezes no Morumbi. Mas ainda é parece que suga um pouco a energia dos jogadores do Palmeiras. Não sei o que é isso. Mas, assim, também vi gente dizendo, vi palmeirense dizendo que trocaria a vitória da segunda por essa. Eu não. Pode ser discutido, mas por mim não, porque, assim, o brasileiro é o título que ainda falta pro Abel, por exemplo, e ficar com 3 pontos na frente do segundo, que é o Corinthians, que ganhou também na Copa do Brasil 4-0, impressionante, contra o Santos, que ainda não tinha ganhado o Clássico no ano, e foi lá e doutrinou um Clássico. E na Copa do Brasil foi 1-0, o Palmeiras virou um 3-1, né? Então acho que é plausível que no jogo da volta dê pra virar de novo. Nesse caso foi 1-0 com o gol do Patrick, né? E no Allianz dá pra conseguir. Tipo, historicamente também o Palmeiras vem começando a perder do São Paulo em casa, mas vem sempre com um histórico positivo. Já vi o Palmeiras ganhando do São Paulo de 3-4-0 no Allianz algumas vezes. Então é totalmente, pra mim, mais plausível ter perdido esse jogo que no Brasileiro. Vendo mais taticamente, o Palmeiras tinha muito... Aí a diferença, por exemplo, num trabalho muito mais longo de um treinador muito melhor, em comparação com o que eu tava falando do Ceará. O Fortaleza, o Palmeiras tinha muitas movimentações na hora da saída de bola. Muitas movimentações de mexer, como fazer. Quase sempre era uma saída a 3, mas uma hora eram os 2 zagueiros e o Everton, outra hora eram os 2 zagueiros e o Marcos Rocha, outra hora os 2 zagueiros e o Piquerez, outra hora os 2 zagueiros do Danilo. Às vezes o Gomes sabe-se lá onde esse homem estava e era o Murilo, o Marcos Rocha e o Everton, ou o Danilo. Eles faziam muito essa movimentação ali atrás para sair jogando de várias formas diferentes. Geralmente com 3 jogadores, mas variando muito quem eram os 3. Eu acho que muito por causa que o São Paulo vem adotando uma tática de jogar contra o Palmeiras, que é sempre marcar muito ferrenhamente, individualmente, o meia, que várias vezes foi o Veiga e agora foi o Scarpa. E aí quem sabe, né? Tipo, o Everton sai, um jogador vai sobrar sempre, com um goleiro jogando de linha. E aí quem sabe puxa um marcador e abre espaço, né? Fica faltando em várias situações. E o São Paulo, como eu disse, não pressionou a saída de bola muito, estava mais cercando ali e aproveitando para fazer algumas antecipações em momentos oportunos, mas principalmente o Patrick realmente decidiu esse jogo naqueles minutos ali em que ele decidiu o jogo. Ele fez o gol e depois ainda construiu algumas jogadas. Em sequência, ele acho que garantiu o título de craque do jogo, inclusive naqueles minutos. E realmente é mais um jogo que a gente tem muito que esperar do jogo de volta, que, como o Felipe disse, no Paulista já mostrou que não tem nada decidido aí. E realmente foi uma grande partida do São Paulo. E não acho nem que foi muito ruim do Palmeiras, acho que foi muito anulado também pelo São Paulo. Mas pro que é o Palmeiras, né, se esperava bastante mais. E agora... Também não teve o Abel no banco pelo segundo jogo seguido, apesar de que ele já tinha testado negativo. A CBF não liberou porque dizia que precisava de 7 dias. E agora temos o caso Luva de Pedreiro, né? Agora já saindo mais do Campball. Assim, pra começar, eu acho que a gente sabe muito pouco. E eu acho que é uma treta muito enviesada. Desde sempre, desde quando não tinha nada, todo mundo já era completamente alucinado pelo Luva de Pedreiro, e ainda é. E todo mundo já desconfiava e não gostava do Alan Jesus. Muito porque, né, ele queria... O que se falava é que ele queria botar muito lá em cima, né? Que ele vá para os melhores lugares possíveis. Aí, até quando
Ele foi lá pra Champions, encontrou a Dua Lipa não. Camila Cabello. É. Aí eu vi umas pessoas até se rendendo. É verdade, eu acho que nesse momento é melhor buscar que ele vá para o melhor possível e depois, quem sabe, ele aparece no Desimpedidos e tal, essas coisas. Claro, vai pro melhor possível, ganha o dinheiro dele. Pois é. Assim, é muito. Assim. Primeiro, eu acho que o posicionamento dele foi muito ruim, o do Alan Jesus. Eu não ouvi. O pronunciamento oficial não fez muito sentido. Eu acho que no momento em que todo mundo tava ali comovido pela história do Luva, ele, ao invés de tentar fazer alguma defesa, ou tentar acalmar, ou tentar resolver o problema, ele veio jogar na cara: tu tem contrato, se quiser sair vai ter que pagar. E eu vi sim. então Por cima não fez muito sentido, eu acho, essa movimentação. Acho que nem no questão de ser o certo, nem no questão de ser o inteligente. E assim, não dá pra acreditar que o Luva de Pedreiro só tem 7.500. Que ele só ganhou 7.500. Eu vi que o contrato dele com a Amazon era 1 milhão. E tipo, da conta dele tem 7.500 não faz sentido. Então, vi também que ele tinha recusado dele fazer uma ação com o Cristiano Ronaldo. Coisa de louco ficar vendo essas notícias. Mesmo que sei lá qual seja o que aconteceu, não foi só R$7.500 que o Luva de Pedreiro ganhou. Isso é impossível. Então, o dinheiro do Luva de Pedreiro em algum lugar tá. E não é com ele. Algo de errado com certeza aí tem. E assim, sempre foi muito estranho na minha cabeça. Por exemplo, a placa do YouTube do cara tava lá escrito o negócio da agência, não sei o que. Tipo, não era do Luva de Pedreiro, era Luva de Pedreiro e eu não lembro o que tinha depois. E também todos os programas que ele aparecia, tava lá o cara de figurante atrás dele. Que diacho é isso? Pra quê? Eu achava muito desconfiável mesmo, mas só até aí não tinha nada. Então, não tem como. O dinheiro tem que estar alguma coisa bem considerável com ele. Não dá, o dinheiro que ele ganha muito mais por isso. E assim, mano, o vídeo dele no PSG, por exemplo, inclusive esse time tudinho, por gratidão, devia estar ajudando ele. Porque as redes sociais dele, ele impulsionou a rede social de um bocado. O vídeo dele lá no PSG tem mais visualizações do que se somar o vídeo da renovação do Mbappé com o da despedida de Maria. Só tinha vídeo do Mbappé. Nossa. Então, acho que por gratidão, um bocado desse time devia ajudar bastante ele nessa situação. Mas é isso. De resto, agora é realmente mais esperar os próximos passos, esperar os próximos capítulos dessa história, porque como eu disse no começo também, a gente sabe muita coisa também dos detalhes não. E agora para encerrar, né, a questão do Neto e do Davidson, que sobrou pro Fred, que eu achei muito loucura ter sobrado pro Fred. O principal ponto para mim, o mais bizarro da história é esse. Mas, eu assisti ao vivo, inclusive, a entrevista do Davidson com o Fred lá, o Fala Brasório, é muito boa. Ele se emociona, ele tira a risada de todo mundo o tempo todo. E aí tem esse momento polêmico, que é o que mais repercutiu, disparadamente. E ele tava falando ali, né, questão de que ainda tem gente que fala mal do Abel e começou a dar pau no Neto. E assim, eu, indivíduo Felipe, até acho que de fato o Neto fala que é craque, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E acho que talvez, eu não vi ele jogando também, mas eu imagino que ele se acha ou se diz maior do que ele foi. Porque de fato o cara ganhou um campeonato na Venezuela e um Brasileirão. Só que esse Brasileirão foi muito marcante, principalmente com as atuações dele para a torcida do Corinthians. Então ele é ídolo do Corinthians para 90% ou mais dos torcedores do Corinthians, eu imagino. E aí ele também, em várias situações, diz: sou ídolo do Corinthians, não sei o que, por exemplo, naquela treta com o Douglas Luiz, eu acho que ele falou. Mas, enfim, ele diz que é craque e tal. Eu assim,
Acho que o Neto, o Davidson errou, sim. Mas eu não diria que 100%. Mas é a minha opinião também. E o fato do Fred, que nem falou nada depois disso, né? Que sempre teve o Neto como um ídolo dele, inclusive. Ele poderia talvez ter intervido ali, o Davidson dizer, ele é meu ídolo. Mas eu acho que talvez gerar uma situação nada a ver com o seu convidado. Eu acho que ele tinha que ter deixado do jeito que ele fez mesmo. Ter rido, que ele riu também, e deixado o cara falar. E eu acho que a entrevista, inclusive, é mais sobre o entrevistado que o entrevistador. Isso é meio óbvio. Aí o Neto acabou pagando o pato, porque no outro dia o Neto falou que o Davidson é o Liminha, e tá tudo bem ele ter falado isso, e aí o Fred eu não falo mais. E questão do Davidson Liminha também, acho que depois da história que ele cria, dizer que ele é só um animador de torcida também não dá. Porque o cara fez história que o Neto não passou pra ele fazer, por exemplo. É isso, questão de melhor jogador, pra mim é impossível dizer que o Davidson foi melhor jogador do que o Neto. E maior, pra mim é impossível dizer que o Neto foi maior do que o Davidson. É isso. Então, coloca aí nos comentários o que tu acha disso, dessa treta e de todas as outras, e de todos os jogos que aconteceram nessa semana, e de tudo que a gente comentou, e de tudo que a gente não comentou, e de tudo que tinha na paródia, e de tudo que não tinha também. A gente tá falando de tudo mesmo, então falar de tudo. E porque a gente ficou triste com o fato do futebol ter esquecido que o Clássico Rei a gente falou também. E se gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Tchau. E é isso, tchau. Tchau.